Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mente Delinquente. Eu sou a Miyuki, ou Caroline, né? Estou aqui para trazer algo que me perguntam muito. E depois de 5 anos como mãe, tenho várias coisas para compartilhar, várias broncas para dar também. Enfim, mas compartilhar da minha experiência como mãe, também criadora de conteúdo. Bom, eu tenho 38 anos agora, né? Eu comecei com 19 anos como criadora de conteúdo. Nunca tive o desejo de ser mãe, mas quando me veio essa oportunidade, eu pensei na alternativa e sabia que eu não ia conseguir lidar com as consequências da alternativa, né? Então eu preferi passar por esse desafio, né? Sendo mãe. Primeiramente, quando eu recebi a notícia que eu ia, né, que eu tava grávida, de fato, que eu já sabia, mas eu não tinha uma confirmação que meu corpo tinha mudado muito e eu não tinha outra explicação que não fosse, né, eu estar gerando uma vida dentro de mim. Até chegar aqui, eu sempre escutava que eu fui mãe com 30 e poucos anos, 32 anos, 32, 33, não lembro. Foi no ano de 2020, meu filho nasceu de fato. E até então, antes de eu engravidar, eu sempre ouvia que até então eu não ia ter filhos porque eu era infértil, mas não de corpo, infértil de personalidade. Que eu era uma pessoa podre, que eu não ia conseguir sustentar. E eu escutei tanto isso que eu passei a acreditar nisso numa certa época. E quando eu recebi a notícia, a confirmação da minha gravidez, eu entrei em pânico. Eu chorei, não foi de tristeza por estar gerando uma vida. Foi por pânico de não saber quem que essa criança ia conhecer, né? E de tanto eu ouvir essas pessoas ruins, falando coisas ruins pra mim, pessoas que não me conheciam, a maioria, pessoas que não tinham nenhum tipo de amizade ou envolvimento comigo, não me conheciam em off, não sabiam quem era a pessoa atrás da Miyuki. E eu também não conhecia a pessoa atrás da Miyuki. Eu passei a conhecer a partir do momento que eu comecei a gerar o meu filho. E essa é uma questão muito maluca, porque pensa, você tá com mais de 30 anos na sua vida, todo mundo fala pra você que você não presta, você também acredita que você não presta, e aí você tem uma gestação super tranquila, super abençoada. Sou diagnosticada como bipolar desde meus 25 anos, e nessa época que eu engravidei eu não estava tomando remédio, eu estava em fase de mania. Eu sei, o dia que eu engravidei, a gente estava usando preservativo, e ainda assim a criança varou a barreira e veio com saúde total. Minha barriga ficou enorme. Aqui, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como eu fiquei grande. Essa foto ainda foi tipo umas 2, quase 3 semanas antes de eu dar a luz, né? De eu parir o meu filho, né? Meu filho chama-se Ricardo. Hoje ele tem 5 anos de idade. A pessoa mais legal que eu conheço. Eu não sei, não tenho outra definição pra ele além disso. Eu aprendi muito com ele, aprendo com ele todos os dias. E todos os dias ele me fala que me ama. E que ele tem sorte de ter eu como mãe. Então não é uma coisa que eu pergunte pra ele, não é uma coisa que eu force ele a dizer. Ele simplesmente fala. Eu falo todo dia pra ele que eu amo ele, que ele foi a maior bênção na minha vida. Não pra ele se sentir melhor, ou pra eu me sentir melhor como mãe, não. É porque simplesmente, depois que ele apareceu na minha vida, a minha vida melhorou assim, ó, do nada. E foi do nada mesmo. Porque eu quis melhorar pra ser presente pra ele em todos os momentos da vida dele. Eu não tive isso na minha vida porque minha família sempre prefere trabalhar do que estar, né, comigo e com a minha irmã. Hoje em dia eu os perdoo porque eu entendo, né. Eu tenho a escolha de passar mais tempo, de passar todo o tempo que eu posso com meu filho, exatamente por causa da minha mãe, que é um pilar assim na minha vida desde sempre, desde que eu engravidei. Ela sempre faz questão de estar presente ali, mandando mensagem perguntando como é que eu tô. Ela ficou um pouco em choque quando
eu contei pra ela que eu tava grávida e que esse bebê ia nascer, mas porque eu era uma filha que dava muito trabalho. E realmente deu muito trabalho pra minha mãe. O mundo me criou, né? Eu não quero que meu filho passe por isso, porque é terrível ser criada pelo mundo. A minha mãe sempre me apoiou e muitas decisões que eu tive, muitas delas erradas, que a gente só descobriu depois. E por isso eu vou ser sempre muito grata pela existência da minha mãe. Mãe, se você estiver ouvindo, muito obrigada mesmo. Só que assim, ela também confiou em mim de eu ter o meu filho. Então assim, eu tive meu filho no auge da pandemia ali. Então mesmo se alguém quisesse estar presente no meu puerpério, né, que é os 3 primeiros meses da vida da criança, eu não queria aceitar. Por quê? A partir do momento que eu aceitasse outra pessoa cuidando do meu filho, eu ia estar abrindo mão de um tempo com meu filho, estaria abrindo mão de estar aprendendo com o meu filho a ser mãe. Não tem curso pra ser mãe. A gente simplesmente passa lá os 9 meses. Eu passei quase 10 com o meu na barriga. Pra ele nascer foram 2 dias na maternidade. Eu fiquei 48 horas tentando parir meu filho naturalmente. Não consegui, porque ele estava muito grandinho, não tenho muita abertura. No final das 48 horas, quase no final das 48 horas, eu olhei pro cara do médico e falei: médico, doutor, podem ir pra cesárea, por favor, que eu já tô aqui há 2 dias. Daqui a pouco vai dar meia-noite do dia 12 de junho. E assim, eu quero dormir, eu não me deixam dormir, eu preciso comer, eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa que eu quero. Mas eu quero fazer isso com o meu filho do meu lado, sabe? Tipo, eu não quero estar lá dormindo e alguém me mexendo em mim, ou sei lá, que alguma coisa ruim acontecesse. E o meu erro foi que eu li muitos relatos de parto rápidos. Que saiu lá, eu esqueci o nome, o tampão, né, que é o aviso, né, que a criança está para nascer de fato. A bolsa não estourou inicialmente, né, só estourou depois que eu tomei ocitocina lá, que é uma coisa que eu não queria, mas como eu tava muito cansada, eu fiz tudo que me falaram que eu não queria fazer. Então eu fui lá, vou lá, tomei ocitocina, fiquei rodando lá no hospital. Aí quando a bolsa estourou, eu falei: é agora! E não foi agora. Eu sentei na bola, eu fiquei no banquinho legal lá, que parecia muito fácil de ganhar neném ali. E eu não consegui. E eu tava já há tipo 5 horas na sala de parto e a criança não nascia. Aí as enfermeiras já não aguentavam mais eu gritando, porque é dolorido. Mas pra mim, parecia de uma cólica mais forte do que eu sentia, porque eu sempre tive cólicas muito fortes. O meu ciclo menstrual sempre me derrotou assim, sempre ficava muito inchada. Então assim, era sempre um problema eu estar menstruada. E aí quando eu parei de menstruar, foi uma bênção na minha vida, que eu me sentia eu mesma pela primeira vez na minha vida. E eu estava gerando uma vida, então foi tipo uma ótima terapia, assim, pra mim. Dito isso, né, vamos para a parte de ser criadora de conteúdo. Enquanto eu estava grávida, eu fiz alguns conteúdos grávida, porque eu me sentia bem, porque eu me sentia à vontade, porque eu sentia desejo. E, além disso, era a única coisa remunerada que eu podia fazer nesse momento. Eu nunca tive outros parceiros, além do pai do meu filho, durante minha gravidez, né, em gravação de conteúdo, porque eu não queria colocar a vida do meu filho em risco. Admiro as mães que têm coragem, que têm a confiança de ter outros parceiros durante essa fase, mas eu não tive e eu não quis ter também, porque eu já tinha prestado tanto até então, que eu falei: não, já que eu vou ser mãe, então pelo menos uma vez na vida eu vou, né, ser santa. Só que não ser santa simplesmente por ser, e sim para garantir a vida, a qualidade do nascimento dele. E eu não queria ficar pensando, tipo, se qualquer coisa desse errado, se tal dia, foi tal dia que eu fiz uma besteira, entendeu? Que é isso que meu filho tá sofrendo agora. Não quis ter isso na minha mente. E não tive mesmo.
Quando eu tive ele, o pai dele foi empregado na mesma semana, então a gente não teve muito tempo pra ficar juntos. Então eu ficava muito sobrecarregada e quando ele chegava do trabalho, o que eu fazia? Colocava a criança no colo dele e ia tomar banho, ia no banheiro. Porque durante o dia meu filho estava no meu colo o dia inteiro. O dia inteiro. E assim, não foi um martírio. Criar o meu filho é um prazer pra mim. Ele é um momento, meu momento de lazer. Ele é um momento de crescimento. Estar com meu filho só me engrandece. E eu tô falando isso hoje exatamente para aquelas pessoas que falam que filho atrapalha a vida da gente. Isso é uma grande mentira. O filho só vai atrapalhar a sua vida se você deixar que atrapalhe. Desde que meu filho apareceu, consegui a minha casa própria, consegui um carro, consegui começar uma faculdade, ainda não terminei, mas por causa que eu não tive mente pra isso ainda, mas eu vou terminar. Vou terminar, só faltam 2 semestres de gastronomia pra eu terminar. Então se você aqui já deixa seu like aí pra continuar ouvindo a história, porque tem muitas coisas pela frente. Então, ouvi durante esse período que meu filho nasceu e eu sou criadora, às vezes ele aparecia em algum story meu quando eu fazia algum anúncio de promoção, né, do Privacy ou de algum outro site que eu estava trabalhando. E assim, o trabalho no conteúdo adulto sempre foi uma coisa que me salvou ali sempre aos 45 segundos do tempo, entendeu? Porque como depois dele eu não tive muita oportunidade para procurar trabalho e principalmente para querer um trabalho que não tem muito tempo para ficar com ele, sinceramente eu preferi virar ambulante, né, vender bolo na rua e continuar com os conteúdos adultos. Muita gente não sabe, mas além do trabalho de conteúdo adulto, eu também faço bolos, né? Porque já tem tempo que eu não faço. Por causa que eu tô com muitos gatos na minha casa e eu não quero fazer um bolo e ter chance de um pelinho deles lá no meio, né? Cada coisa no seu lugar, né? O trabalho de conteúdo adulto sempre me salvou, que eu sempre fazia enquanto meu filho estava na escola, enquanto ele estava com o pai, eu estava em outro lugar, entendeu? O filho só atrapalha na vida de quem acha que atrapalha, de quem quer que atrapalhe, né? No meu caso, meu filho só me engrandece, só me traz coisas boas, sentimentos bons. Enfim, meu filho é meu maior tesouro. E quem não vê eu com ele, fala, não, ela tá falando isso aí só pra aparecer, né? Pode vir conhecer ele, tá? Eu não vou trazer ele pra internet, porque depois de tudo que a gente viu aí, que o Felca trouxe, né? A internet realmente é um ambiente tóxico. E eu posso falar isso com propriedade, porque é um ambiente que eu vivo já tem muitos anos. Décadas, né, de fato. Não é sempre que eu estou bem pra encarar a internet, por isso que às vezes dou uma sumida e depois eu volto. Agradeço a paciência de quem tá comigo, né, tá comigo ali, ó, junto mesmo, que quando eu sumo, quando eu volto, não chega falando, oi sumida, não, fala, não, espero que esteja tudo bem com você, tá aqui um presentinho pra você se divertir com seu filho. Porque sabe que é com isso que eu vou gastar mesmo, comigo e com meu filho, principalmente com ele, né? Que o pessoal fica falando meu sovaco cabeludo, né? Só que assim, na hora de pagar uma depilação, não paga, entendeu? E eu sou alérgica a Gillette também. Então, se eu passar Gillette aqui, na mesma hora que eu passar, vai subir aquelas bolinhas, vai ficar vermelho, vai ficar feio. E entre ficar feio desse jeito, depilada, e o pessoal acha feio, natural, peludinho, eu prefiro deixar peludinho, porque não me atrapalha, só quem vê sou eu mesmo, que eu só fico em casa agora mesmo, entendeu? E quem se incomodar, eu aceito dinheiro pra depilar, tá bom? Na esteira, certo? A maioria das coisas que eu fazia pros outros virou luxo, que já era um luxo antes, né? Eu fui casada com uma pessoa e era ele que pagava minha depilação. Na hora que ele estava crescendo do braço, eu tirava tudo, braço, perna, sovaco, tudo, ficava tudo liso. E ele pagava progressiva, entendeu? Não era uma coisa que ele me obrigava de fazer, mas que eu gostava de fazer pra ele, portanto, porque ele pagava e ele que estava me aturando já tinha muito tempo já, né? Fiquei com essa pessoa durante 8 anos da minha vida. Graças a ele,
ele expandiu a minha mente, porque ele também tinha 3 filhas, não morava com ele, e esse era o maior arrependimento da vida dele. Porque ele perdeu de acompanhar o crescimento das filhas. Teve uma, eu conheci todas, né? Só uma que tinha 16 anos e eu tinha acho que 23. Não consegui chegar nela porque ela não falava inglês e eu não falava coreano, né? Então as outras 2 viraram meio que minhas amigas e entenderam que eu realmente gostava do pai delas e não estava com ele por interesse. Assim como eu já ouvi de muitas bocas próximas, né, que eu estava com essa pessoa por causa de dinheiro. Mas não era. Eu realmente gostava dele. Se não gostasse, não teria ficado tanto tempo com ele. E assim, vamos voltar, né? Conciliando a maternidade com a criação de conteúdo adulto. Assim, eu nunca expus o meu filho a nenhum tipo de ambiente esquisito. Mesmo o meu filho mamando, ele não me via pelada em casa de formas aleatórias, né? Ele só me via saindo do banho, eu vestia minha roupa e ficava de boa esse dia. Ele nunca teve acesso aos meus brinquedos também, né? Algumas vezes que ele chegou, tipo, tô mexendo em alguma coisa, caiu em cima do meu armário, que é onde eu deixava. Ele perguntava o que era, eu falava, não, isso aqui é o brinquedo da mamãe, daqui, põe lá de volta. Mas assim, nunca me viu fazendo nada, nunca me ouviu fazendo nada. E as pessoas têm o hábito de achar que criadora de conteúdo vive assim 24 horas. Só que eu vou te falar aqui agora, ó. Contar um segredo aqui, ó. A gente não fica 24 horas na putaria, viu? A gente não fica. Muito pelo contrário. O que vocês veem é 1/5 da nossa vida. Principalmente as pessoas jovens, né? Que tem todo mundo que... Eu ajudei a fazer esse mundo também. Que agora tem vários sites, várias plataformas brasileiras, plataformas americanas, né? Tudo isso eu vi nascer, tudo isso eu vi quase morrer também. E se não fosse a pandemia, eu não ia estar aqui, vocês também não iam estar aqui. Então assim, muita gente se foi um momento muito triste. Mas para o nosso mercado de criadores de conteúdo adulto, cresceu demais, assim. Donas de casa, esposas, todas elas que julgavam a gente vieram pro nosso lado. Então por essa parte teve um engrandecimento da profissão, que todo mundo que tinha um certo tipo de preconceito viu que não era, né, assim, putaria 24 horas, né, que a gente tem uma vida. Alguns famílias ainda não aceitam e assim, tá no direito de cada um. Só que assim, o que não pode faltar na vida de vocês com seus parentes é respeito. Se seu pai ou sua irmã não aceitam porque você quis estar nessa vida, né? Eles têm que entender que é tudo passageiro. Principalmente o pessoal mais novo tem agora uma chance de criar metas e chegar nessas metas muito mais rápido do que eu poderia imaginar. Esse crescimento da profissão que vocês têm que ficar na mente, certo? A primeira mulher que teve filho da nossa profissão e que expôs isso para todo mundo e que trabalhou grávida, na minha lembrança foi a Amy White. A gente começou praticamente juntas, teve muitas gravações que nós duas e outras, né, que cresceram junto com ela, foram chamadas. E não foi por causa, né, porque eu não tenho um grau de exposição muito grande pelo meu perfil de beleza, por idade, entre outras coisas. Eu não me sinto bem com qualquer pessoa, né, sem conhecer. Até fiz algumas coisas aqui e ali, mas pra mim não foram muito bacanas, então eu meio que, sabe, deixei de lado. E quando eu encontrei um parceiro, né, a gente fazia pelo menos uma vez por mês um conteúdo legal, né, com luz, com ângulo, com equipamento, e a gente trabalhava isso durante um mês, né. E aí quando a gente separou, né, eu entrei em colapso, porque eu tava com uma criança de 2 anos na mão, um bar, sem chance de ficar sozinha.
E quem me produzia era ele, né? Então eu entrei meio que em pânico, eu não sabia o que fazer. Eu estava sem meus remédios, eu estava numa outra cidade que eu escolhi mudar. Enfim, assim, minha cabeça, né, assim, explodiu, não sabia o que fazer. Aí o que eu fiz? Eu fiquei assim 2 meses me sentindo maluca, me sentindo perdida. Aí eu voltei a atenção para o meu filho. O meu filho me salvou assim de me matar, basicamente. Não porque eu tentei fazer alguma coisa, mas porque eu lembrei da existência dele e falei, não, tive a criança, você prometeu pra ele que não ia faltar com ele, então você tem que concentrar de novo, bote a sua cabeça no lugar e vá. Aí eu comecei a fazer o conteúdo sozinha, né? Enquanto ele estava na escola, eu pegava alguns brinquedos ou algumas poucas coisas que eu tinha ainda no meu tempo de rolê e tudo mais. Pegava algumas encomendas que apareciam de gringo ou de alguns clientes colegas, né, clientes amigos que vêm sempre procurar. Que o Instagram derruba o nosso perfil, quando a gente cria outro, incrivelmente a gente vai ser oferecida para eles, né? E eles sempre vêm, se perguntam. Como eu tava numa outra cidade, uma cidade de registro. A maioria das pessoas são evangélicas, então ter uma mãe solteira, cheia de tatuagem, ainda jovem, com uma criança pequena, parece algo tipo muito escandaloso assim. Então eu não consegui crescer muito lá, questão de vender marmita, vender comida, essas coisas. Tive o bar, mas como eu era solteira, né, as esposas proibiam os maridos de ir lá, porque acham que a gente tá muito desesperada procurando marido. E cara, é um inferno isso, porque por mais que a gente não se sinta bonita, a gente vê que tem uma certa reação de algumas pessoas que aí a nossa autoestima sobe um pouquinho assim, a gente lembra que a gente é bonita. Aí conforme a gente vai melhorando o nosso ânimo, a gente vai melhorando nossa roupa, e aí a gente vai conseguindo uma visibilidade que a gente não quer, né? Que é os maridos dessas abençoadas vindo falar merda, falsos pretextos, né, no meu bar. E eu falo, não estou interessada, volte pra sua casa. Fala, não, mas eu tô consumindo. Fala, não, tá tudo bem, já consumiu, já pagou, pode ir pra sua casa agora. E parece que já tá passando um certo limite e os caras lá não estão acostumados a ouvir também. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar trabalho aqui em São Paulo e voltei. Eu falei, já que eu tô aqui, né, tô solteira, vamos procurar parcerias. Aí eu vi que por causa da minha idade, né, eu estava sendo deixada de lado. E, gente, parece que não é mais pra mim, né? Acho que o meu negócio é ser mãe mesmo e ser criadora de conteúdo não te faz menos, não te faz melhor também que ninguém, desde que você saiba onde você tá e que isso vai passar, entendeu? Eu falei demais sobre a minha vida aqui, mas é uma espécie de terapia aqui pra mim também, viu? Ser criadora de conteúdo não te faz melhor, não te faz pior também, principalmente, que ninguém. E se alguém falar que você não presta, não acredite nessa pessoa, porque essa pessoa não convive com você, ela não sabe das suas lutas, entendeu? Ela não sabe todo o esforço que você fez para estar onde está. Elas não sabem o esforço que é ser criadora de conteúdo, porque é dinheiro gasto com roupas, com produtos, com brinquedos, com luz, com conforto também, porque a gente trabalha muito e a gente merece todo o conforto que a gente puder ter dentro das nossas possibilidades. E assim, qualquer pessoa que vier olhar na sua cara e falar que você não merece tal coisa, tipo, você tá com um carro e você não merece ter aquele carro porque você conseguiu o seu trabalho de criadora de conteúdo, não escuta, porque ela está com inveja de onde você chegou e que ela jamais vai chegar sendo criadora de conteúdo ou sendo qualquer outra coisa. A parte ruim de ser criadora de conteúdo: vem muito cliente maluco. E quando eu era mais nova, né, quando eu ponho essa peruca até hoje também, eu com 38 anos, vem cara maluco querendo que eu me passe por sobrinha, por até filha, sabe? Umas coisas assim que você precisa de alguma coisa para chamar a polícia, sabe? Porque é um ambiente tóxico e se você não tiver uma meta e uma cabeça boa,
por isso a terapia tem que estar em dia. E o diagnóstico também tem que estar em dia, né? Se você sente que precisa de ajuda, vai atrás, meu. Não sente vergonha, não fique com medo, porque a vida sem ajuda profissional é muito pior. A minha sorte é que, graças à minha mãe, que marcou minha primeira consulta psiquiatra, né, me fez lá, e eu vi que eu realmente tenho um problema e que esse problema faz parte de mim, mas não me define. Então a medicação ajuda bastante, mas ela não faz todo o trabalho. Então você tem que estar a fim de sair do buraco que você está. E quando você entra em depressão várias vezes durante a sua vida, como eu, você também sabe como sair de lá. Então basta ter força de vontade, espírito, um espírito forte, um espírito guerreiro, um espírito aventureiro também, porque a vida de criadora de conteúdo adulto e acompanhante, que eu também já fui, já me levou a lugares excelentes e também a lugares péssimos que eu não iria hoje, assim, por nenhum motivo. Ainda bem que passou. E lembre-se que tudo na sua vida é passageiro, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. Então você tem que aproveitar os momentos bons quando eles surgem, sem nenhum tipo de culpa também. Falar, ai, mas por que eu podia estar fazendo isso, mas eu tô aqui, esse lugar maravilhoso. Não, sai dessa. Porque se você está lá num lugar bom, é porque você merece estar lá. E você é bem-vinda nesse lugar, e você sempre será bem-vinda, né? Basta você trabalhar bastante, trabalhar duro, alcançar as suas metas, escutar as colegas, né? Eu aprendo muito com o pessoal jovem, sinto orgulho, sim, de ter feito parte da velha guarda, de ter aberto esse leque aí hoje em dia para as meninas mais novas que não têm uma oportunidade boa de vida e que elas fazem a oportunidade delas com o trabalho de criadora de conteúdo adulto. E elas não precisam aturar cliente mala, cliente doido na orelha, tocando nelas, porque é muito pesado, é muito pesado. A gente pega energia de uma forma muito rápida e pesada, é a palavra mesmo. Porque tem cliente que eu fiquei, que eu levei tipo uma semana assim na minha cabeça, sempre desagradável assim, sabe? Por mais que dê dinheiro, por mais que leve em lugar bom também, assim, é chato, sabe? Você mesma nesse tipo de situação, porque a maioria dos caras não querem conhecer a gente, eles querem conhecer a personagem ali. Quando tem um traço da nossa personalidade real, aí eles ficam com medo, né? A gente assusta muita gente, gatas. Não é porque alguém te paga R$1 ou 1.000 que ele tem qualquer direito sobre você. É uma mentira. Continuam acreditando ainda até hoje, sabe? Tipo, vamos sair dessa. Vamos educar os nossos clientes que quando eles trazem uma situação quase criminosa, eles precisam procurar ajuda profissional, entendeu? Porque se eles estão procurando uma fantasia com nós, criadoras de conteúdo adulto, nós já temos idade suficiente e tudo mais, mas eles querem uma situação grotesca, é a palavra. A gente não precisa fazer e a gente não deve fazer também, para acostumar eles que dinheiro não é tudo também, que dinheiro não abre qualquer porta e eles têm que procurar ajuda. Principalmente esse pessoal mais velho que fica só atrás de novinha, entendeu? É um problema sério. É um problema da sociedade como um todo, porque eu vi essa história acontecendo comigo, eu vejo se repetindo com amigas mais novas minhas. E tipo, isso precisa acabar. E o pessoal fala, ai, por que você não mente a sua idade, não sei o quê. Eu falo, primeiro, porque eu não consigo mentir. Eu abro a minha boca pra falar uma mentira, eu já começo a gaguejar, já vou assim, pra outro assunto, entendeu? Tanto que é a minha questão de ser oriental. Eu nunca falei que eu era oriental. Tenho o apelido de Milk, que eu ganhei na escola, por causa da Milk de Malhação, a Milk do Cabeção, quem for dessa época vai lembrar, e me chamavam assim na escola. Mas também me chamavam de Pílula, porque eu era mais baixinha em todas as classes do ensino médio e dos outros ensinos também. E o Tatibana eu peguei de um jogo de videogame, que é um clã de samurais, que eu achava mais legal assim, eu falei, roubei.
E ficou, grudou. Eu tento trocar o meu nome artístico, mas não consigo, porque o Milk fica ali. Mesmo eu tendo cabelo cacheado. Essa aqui é uma peruquinha que eu comprei porque eu dei uma acertadinha e raspei a minha cabeça. Mas quando eu saco ela na rua, todo mundo acha que eu sou japonesa de novo. Eu fico assim, gente, olha o tamanho do meu nariz, olha o tamanho da minha boca. Eu sou mestiça, mas a minha mistura tem negros, tem brancos, tem índios. Pode ser que tenha japonês, mas eu não sei, sabe? Nunca assumi, não sou japonesa. E assim, com esse vídeo de hoje, clientes melhorem, tá? Vamos respeitar os limites das meninas e das mulheres. Vamos brincar. Não é não. Não é, mas se eu pagar quanto? Não é não. Porque quanto mais você insiste, mais chata vai ficar a situação. E se a menina aceitar ainda assim te atender, ela vai chegar com a cabeça assim, ó, desse tamanho aqui, ó, que ela sabe que vai passar raiva. E você sabe que você vai fazer ela passar raiva, não vai? Vamos cortar aí alguns comportamentos negativos pra vocês. Vocês vão procurar ajuda, por favor, para que a gente tenha um melhor dia de trabalho, para que a gente trabalhe com mais alegria todos os dias, para que as meninas que hoje querem trabalhar de 1 a 2 anos no máximo como criadora de conteúdo, que elas fiquem como eu fiquei. Mais de 10 anos de trabalho. Só que assim, eu vou e volto. Quando eu vejo que eu já tô cheia, já tô de saco cheio, eu saio, dou uma sumida. Que normalmente eu aproveito os bans do Instagram, né? Já perdi 3 contas por causa de denúncias. Mas assim, meu feed é sempre do jeito que vocês estão vendo aqui. Aliás, lá, né? Na rede vizinha. É sempre o mínimo de exposição possível. Às vezes eu até quero postar um videozinho de biquíni e tudo mais. Mas aí quando eu vejo que eu posso ser banida só por causa disso, mesmo eu estando na praia, eu desisto de postar. Por isso que eu tenho tão pouco post hoje em dia. Que não dá mais vontade de fazer. Porque tudo é motivo de você tomar um ban. As redes sociais, antes a gente crescia graças a elas. Hoje a gente tá perdendo muita coisa, inclusive sanidade, por causa disso. O Marquito não aceita a gente, embora nós sejamos as que mais trouxemos usuários para as redes. A gente sabe o que pode e o que não pode postar. E a gente que trabalha sério, que trabalha literalmente anos com isso, a gente não quer perder nosso perfil, entendeu? E aí quando vem 1 ou 2 denúncias no nosso perfil como trabalhadora de criação de conteúdo adulto, a gente cai tipo, com uma denúncia só. Mas a gente vê outros perfis aí divulgando coisas criminosas e vocês não fazem nada. O perfil fica lá, sabe, crescendo, pessoas sendo machucadas e vocês não fazem nada. Crimes sendo cometidos e ninguém faz nada. Então assim, a gente tem que parar de fazer vista grossa para crimes e vamos levar a sério. O Felca trouxe uma pauta super importante. E assim, a minha faixa etária sempre, mesmo quando eu tinha 19 anos, era sempre de 30 anos pra cima. Menos que isso, eu nem dava atenção. Porque são pessoas que estão em dúvida, são pessoas que já vêm com certos traumas. Pra você criar, agora eu tô mais velha, tá vindo a turma de 20 anos pra falar comigo. Gente, você tem idade, você é meu filho agora. Tipo, eu não consigo, sabe? Nem conversar com você. Tipo, eu não sei o que está acontecendo de atualidades, porque eu não tenho TV, eu me atualizo pelo notebook, mas eu quase não passo muito tempo por causa que eu tenho um filho para criar. Eu estou meio que me demitindo da carreira já de criadora de conteúdo exatamente por causa do meu filho. Mas não somente por causa disso, é porque pra mim eu vejo que eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais ânimo, não é uma coisa que me faz mais feliz como fazia antes. Talvez se eu achasse um parceiro, né, pra dividir a tela comigo, talvez, né? Bem, talvez eu pensasse em continuar, mas eu acho que isso não vai acontecer nem nesse nem no próximo ano. Porque eu tenho um filho e eu preciso proteger ele. Eu não posso aceitar qualquer pessoa na minha casa, né, debaixo do meu teto. Eu tenho uma casa própria, eu não posso chegar a aceitar qualquer vagabundo dentro da minha casa pra se encostar em mim, entendeu? Porque tudo que eu quero eu consigo. É uma coisa desde nova, desde sempre, e que vai permanecer, e o meu filho já vê isso.
ele vê que não precisa de ninguém além dele pra ser feliz. E é isso aí. E a pessoa que aparecer no futuro, se aparecer, tem que entender isso muito bem também. Então já fica aí a dica. Fora o meu passado pesado, né? Que muitos não aguentam. Porque quando eu como mulher já vi de tudo na minha vida e já sei certos comportamentos, eu sei onde aquele comportamento vai acabar, então eu já desisto ali. Entendeu? Já não levo pra frente. Porque comigo é 880. O pai do meu filho, a gente começou a namorar e já foi morar junto. Não é uma coisa que eu recomendo os outros fazerem, mas é uma coisa que eu fiz e pra mim deu certo, né? A gente separou por coisas, né, da vida, que o nosso tempo realmente já tinha acabado. Eu fiquei triste, muito triste, mas já passou, né? É isso, gente. Quem quer entrar na vida de criador de conteúdo adulto tem que entrar com metas, não se perder, não se deixar abalar por qualquer comentário, entendeu? E é isso. Força a quem já entrou, boa sorte pra vocês, façam terapia, tomem seus remédios, não percam suas consultas. Deixa lá na geladeira o aviso do dia e hora. Se cuidem, se amem, não caiam em ciladas de relacionamento abusivo. Saiba que vocês são foda. E é isso. Até o próximo vídeo. Mais curto.